fazer uma importação, o primeiro passo que precisamos criar é a tabela que vai ler os dados de origem da tabela do outro sistema. No nosso caso do Proteus, temos a tabela SRA, que tem os dados do funcionário, e nós criamos a SRA1, que tem os dados pessoais, e a SRA2, que tem os dados do vínculo. Estamos falando sobre a tabela SRA1. Então aqui a gente vem no sistema e a gente cria uma nova tabela com as possibilidades de campos. Antes de criar a tabela, eu vim aqui e importei para uma planilha o dicionário de dados da SRA do Proteus, identifiquei as colunas que tem a ver com a pessoa e trabalhei aqui vendo o que eu tinha que fazer de depara para as nossas colunas. Esse é um trabalho inicial. E depois eu criei essas colunas aqui nessa nova tabela que eu chamei de SRA1. Se a gente ver aqui, SRA1, aqui está. Então a gente pode criar, tem um tipo agora que é a tabela de importação. A gente escolhe aqui, salva. Eu tinha só escrito SRA1, aí o sistema completa automaticamente FSI de importação PRT, que é o sistema de onde eu estou lendo os dados. E isso é cadastrado no sistema. Eu extraí a informação, onde a gente diz que o sistema legado é o Proteus. A tabela contratado vai ser lido da SRA2 e a pessoa da SRA1. A gente, na realidade, cria a tabela lá, depois vem aqui e linka a tabela com ele. Ao fazer isso, o sistema automaticamente cria todas as colunas da tabela original, destino, com o prefixo to, underline. Com isso, depois de criar as colunas da tabela origem, nós podemos dizer para onde elas vão, informando o nome da coluna destino entre chaves. O sistema valida esse preenchimento. Bonitinho. E a gente pode também criar algumas funções de tratamento, tipo ZF11. Zero Format 11 significa que esse campo vai ser formatado com zeros à esquerda com tamanho 11. Por quê? Porque na planilha Excel ele não veio assim. Bit CTPS. Bit CTPS tem. No nosso sistema, a gente tem um campo que informa se a pessoa tem ou não CTPS. Ele precisa estar setado. E com essa função bit CTPS, a gente diz exatamente isso. Tem carteira profissional? Sim. Então, o conteúdo desse campo CTPS tem é verdadeiro. Ou então falso, se não tiver. A gente tem outras funções, como se é o contrário, significa que ele vai pegar esse código da carteira profissional, vai vir na coluna CTPS UF, vai ver qual que é a tabela relacionada, é a tabela de estado, e vai procurar no código da tabela essa informação e retornar o ID, que é o que interessa para o sistema. Então tem uma série de informações nesse sentido. Se a gente quiser, de funções, se a gente quiser saber as outras funções que estão disponíveis, a gente escreve help aqui e ele mostra, no momento são essas as funções. Esse número de funções vai crescer à medida que eu for encontrando informações que eu possa tratar de forma mais simples, mais automática. Ao fazer isso, o sistema trata a informação antes de levar para a coluna destino. Há casos que a gente precisa tratar um pouquinho melhor. E aí a gente usa os recursos do sistema mesmo, o recurso de regra de coluna. Um exemplo é o código do município, que a gente tem aqui. Na planilha do Proteus veio um código município, que é o código do município, e eu percebi que ele vem somente com parte do número do município do IBGE. O formato do município do IBGE é o código do estado e o código do município. E no nosso sistema está completo como está no código do IBGE. No Proteus isso é separado. Aqui só tem o código do município, sem o estado. Então, o que fizemos? Criamos na tabela de estado um código para cada estado, de acordo com a tabela do IBGE, e depois juntamos essa informação. Isso já é algo mais complexo, então a gente usa regra de coluna. A regra a gente põe na coluna destino, na hora que ele vai gerar os dados para aquela coluna destino. Isso é importante. Quando a gente usa uma regra para formatar
pré-formatar a informação antes de levar para a coluna destino, a gente coloca na coluna origem. Agora, se a gente quer fazer um tratamento mais específico na coluna destino, de como a informação vai chegar lá, então a gente vai na coluna destino. Logradouro, município. Então a gente entra aqui, concatena o código IBGE da unidade da federação com o código do município, que está aqui. Então o código do IBGE é barra ao contrário. Essa barra ao contrário faz com que o sistema saiba que ele tem que pesquisar na tabela de município para retornar o ID do município, que é o que interessa para o sistema, mais o código do IBGE e o código do município formatado. O código do município formatado eu formatei aqui com zeros à esquerda, tamanho 5. E o código do IBGE eu pesquisei na tabela de unidades da federação, onde o código é o estado. O estado é o estado que veio lá do Proteus. É uma das colunas da SRA. Ao fazer isso, ele junta as duas informações e tem a informação aqui formatada bonitinho e grava na coluna de destino. Com isso, a gente consegue, tanto por meio das funções de pré-formatação, formatar o dado para gerar a informação de destino de acordo com o que a gente precisa, ou em casos mais sofisticados, na coluna de destino a gente cria a regrinha e a informação é gerada a partir do que está especificado na regra. Com esses dois recursos a gente consegue preparar os dados da maneira mais completa possível para importar para a nossa tabela destino, que é a tabela pessoal. Por fim, vou demonstrar aqui essa tabela UF, como ela foi gerada. Select asterisco from ES UF. A gente consegue fazer pesquisas nos dados da empresa. Aqui está, essa coluna que eu criei, código IBGE. Então ele vai pesquisar no Proteusar ver o estado AM, ele pesquisa AM e retorna 13. Então o código IBGE do município é 13 mais o código do município com zeros à esquerda que está na outra coluna do Proteus. Problema resolvido.